Mês de junho é programação para todo lado, né? As principais festas de São João começam a ganhar força neste fim de semana e muita gente aí já planeja pegar a estrada para aproveitar os festejos pelo interior do estado. Hoje lá em Campina Grande vai ter Matuê, vai ter Carcará, Cavaleiros do Forró, Jonas Esticado. Ontem também já teve festa, mas para a viagem, né, ser sinônimo de alegria, a segurança precisa sim estar em primeiro lugar na bagagem. Nesse período, a Polícia Rodoviária Federal faz uma fiscalização intensa nas rodovias que cortam aqui a Paraíba. E a nossa repórter Thaís Barati conta agora, né, chega ao vivo, justamente, Thaís, para falar desses alertas, né? Você falou desse caso que viralizou, que é triste, as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência também nesse período, mas de fato o condutor é responsável pela segurança de todo mundo. Exatamente. Quando ele pega estrada, o condutor pega a estrada, ele tem que pensar que não é só ele que está ali, né? Realmente tem todo... É um conjunto, o trânsito é um conjunto, depende de todo mundo, o maior cuida do menor e assim vai. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Claro, a gente está falando de segurança, porque as rodovias devem ser também espaços seguros para esses condutores. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, já está realizando uma operação, né, festejos juninos, para garantir aí a segurança nas rodovias que cortam aqui a Paraíba durante esse período que a gente sabe que realmente as rodovias acabam, né, ficando aí com um fluxo cada vez maior, todo mundo pensando em curtir a festa, tá todo mundo indo, o destino é Campina Grande, não tem para onde fugir. Mas antes de pegar a estrada, é preciso tomar cuidado, adotar algumas medidas. A gente vai falar sobre esse assunto com o agente da Polícia Rodoviária Federal, né, Francis Miller Nascimento, sobre isso. Quais são aí então as medidas que devem ser adotadas por esse condutor antes de pegar a estrada? A gente sabe que essa segurança começa antes dele entrar no carro, né? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente, como você bem disse, a gente precisa tomar essas atitudes antes, né? As preventivas, logicamente, de verificação veicular, toda a gama de sistemas de sinalização, iluminação, frenagem, os fluidos, né? E, logicamente, os pneus. A gente está ainda passando por momentos de chuva e, logicamente, o pneu é de suma importância para que você tenha segurança. São as verificações prévias. E, logicamente, na condução em si, você tem muita calma, muita parcimônia, você realmente evitar comportamentos que possam levar ao acidente de trânsito. Principalmente o quê? O excesso de velocidade, ultrapassar em locais proibidos e, logicamente, a combinação de álcool e direção. O carro também tem que ir com a lotação normal, gente. Não adianta querer levar a família inteira num carro que não comporta esse número. Tem que ter cuidado também. Normalmente os automóveis eles são projetados para 5 pessoas. É só você verificar no documento quantas pessoas são liberadas para esse veículo e, logicamente, o número de cinto de segurança. Cada pessoa num cinto de segurança. Não pode levar criança no colo com cinto, isso é proibido. Tem que ter o dispositivo de retenção adequado. Lembrando que hoje inicia a Copa do Mundo, né? Então daqui a 2 dias, depois de amanhã, tem Jogo do Brasil e a gente sabe que tudo que já é potencializado pelos festejos juninos já tem a Copa do Mundo aí para a gente poder fazer frente a isso aí. Então a gente está falando realmente de um período de festejos, de muita gente animada nas ruas, nas rodovias. Existe essa operação da PRF já em curso, né, com uma intensificação nessa fiscalização, mas existe uma estimativa dessa fiscalização aumentar ainda mais em alguns momentos, em alguns períodos, em algumas datas em especial? Com certeza. A Operação Festejos Juninos em si iniciou 28 de maio e vai até o dia 5 de julho, né? Então, todo esse período a gente vai ter reforços. De que maneira? A gente tira o policial, que normalmente trabalha 1 dia e folga 3, ele vai ter a escala dele normalmente dobrada, ele vai ser chamado na folga dele nesses 3 dias. E o próprio policial também aqui da sede administrativa, ele sai também da parte administrativa somente e vai trabalhar operacionalmente também para dar um reforço, para fazer frente novamente, como eu já disse, em relação a esse aumento de fluxo que é estimado na faixa de 40%. E a gente precisa abordar, claro, uma situação que viralizou, né? Ontem, durante a tarde, até o início da noite, todo mundo acabou vendo nas redes sociais um vídeo que viralizou de uma van e um carro de passeio na BR-101, ali entre Conde e João Pessoa, numa briga de trânsito. Eles estavam numa disputa ali e acabou que o carro de passeio acabou
capotando. O motorista, ele foi socorrido, não ficou gravemente ferido, mas a PRF inclusive teve, né, uma ação muito rápida em relação ao condutor da van. Uma situação daquela é perigo para todo mundo, perigo para os condutores, para quem está ali, né, nas margens ali das rodovias. Muita gente aguarda, né, ônibus de viagem, poderia ter sido pior. Não tenha dúvida, a gente percebeu ali pelas imagens que foram veiculadas a partir do final da tarde de ontem que realmente é uma situação que infelizmente já é um pouco corriqueira, pessoas discutindo no trânsito. Só que logicamente às vezes fica num xingamento, numa discussão, às vezes a gente até vê, né, uma fechada, como se diz, num outro veículo, mas ontem realmente exacerbou tudo, né? Você viu ali alguns segundos agoniantes, na verdade, né? Para quem vê ali de fora, você vê o perigo que foi exposto, não só o condutor da van, o condutor do automóvel, do Palio, mas também, se você perceber, em alguns momentos tem usuários ali, tem pedestres ali ao lado da rodovia e todos os outros veículos, toda a gama de pessoas que fazem parte do trânsito. Resultou ainda num capotamento que poderia também ter sido muito pior em relação ao condutor. Enfim, situações que poderiam ser evitadas e a PRF depois fez a abordagem dessa van, que é da Prefeitura de Alhanda, da Secretaria de Saúde. Foi abordado ao nosso posto e o condutor foi devidamente preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que vai dar os encaminhamentos de praxe. É isso. Agora, só para a gente reforçar, isso não pode acontecer. Inclusive, esse condutor, ele foi exonerado do cargo. Há informações de que ele foi exonerado, né, do cargo e, claro, com toda a razão, porque, afinal de contas, foi colocado em risco muitas pessoas ali, né, pessoas em volta dele, como a gente estava falando, inclusive pessoas que aguardam ônibus de viagem. Tem gente que fica ali no meio-fio, ali nas margens, ali aguardando. Imagina se esse carro capota e pega uma dessas pessoas. Poderia ter sido pior, ou até o condutor que capotou, né? Poderia ter ficado gravemente ferido. Graças a Deus não ficou. Em relação a esses casos, ou em casos de outras emergências, como os condutores devem proceder, né, nas rodovias em caso de uma emergência como essa ou como outra? Em caso de emergência ou de uma denúncia como essa, ligar imediatamente ao 91. Nosso telefone tridígito está disponível 24/7 para poder atender esse tipo de ocorrências. Então, pelas denúncias que chegaram, pelos vídeos, a gente conseguiu identificar a placa. Através da placa, esse veículo vinha de Alhandra para pegar pessoas que estavam no hospital de trauma, né? Estavam aqui na região de João Pessoa sendo atendida e retornariam. Tanto é que no momento do fato, a informação de que ele estava somente com a esposa dele no veículo. É a informação que ele nos passou para a equipe. E no retorno estava cheio de passageiro. Então, de repente, numa exacerbação de comportamento, poderia ter tido uma tragédia realmente. Então, por favor, nos auxilie, qualquer tipo de denúncia, 191. Só voltando um pouquinho para esse caso, esse condutor, ele passou por teste de bafômetro, ele estava alterado de alguma forma, assim, por alguma substância? Normalmente passa pelo etilômetro, sim, nesse caso com certeza passou, o resultado foi negativo. Realmente ele justificou que houve um ânimo exaltado, né, em relação àquela briga de trânsito. Ele começou a discutir com o veículo do Palio e ele realmente reconhece que viu, inclusive, que o Palio se acidentou e esse foi um dos motivos da prisão. Ter se evadido do local de acidente sem prestar socorro e pela omissão, a princípio, né, fora outros tipos de enquadramento que o delegado pode também colocar. Muito obrigada pelas informações. A gente acabou de conversar com o agente da Polícia Rodoviária Federal, Francis Miller Nascimento, que ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre esse caso que viralizou, né, no dia dessa quarta-feira e também com dicas tão importantes para garantir a segurança durante a viagem. Vai pegar a estrada? Vai, mas vai com segurança. Volto contigo. Obrigada, Thaís, pelas informações. É isso mesmo, gente. Vai pegar a estrada? Vai, mas vai com segurança. O importante é ir também voltar, não é isso?